primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Estamos com essa série ainda e vamos passar um bom tempo com ela ainda. A fé dos eleitos. Cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo, lembram? E hoje um novo tema. Veja, o tema continua, não é? Doutrinas ou verdades centrais do cristianismo bíblico. Passamos 2 quintas-feiras falando sobre cristologia, a pessoa e a obra de Cristo. Claro, gente, sendo bem sucinto, oferecendo uma síntese, um resumo. E hoje, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É uma verdade central do cristianismo bíblico. É uma verdade central do cristianismo bíblico. Sem a pessoa do Espírito Santo, o cristianismo bíblico deixa de ser bíblico, deixa de ser ortodoxo, deixa de ser reformado e muito menos vivo. Pois quem é que dá a vida? Quem é que traz a vida de Deus para nós? O Espírito Santo de Deus. E aí eu tenho trabalhado a questão, o pastor indica. Se você no futuro deseja ler, pastor, as teologias sistemáticas são volumosas demais, e assusta. O Wayne Grudem agora já lançou a atualização da sistemática dele. Para o Evito Beto é um desafio, né, guerreiro? Já lançou a atualização e eu já estou com ela, ó, o maço. Mas fique tranquilo, isso é para a liderança. Mas você tem do Wayne Grudem um resumo muito bom também. Mas se você quer um outro resumo mais atualizado ainda, um resumo, se tratando de resumo, excelente. 50 verdades essenciais da fé cristã. Se você não quiser comprar Bavinck, deixa aí para a liderança, para quem vai para o seminário no futuro, 4 volumes. Torrentini, mais 4 volumes. Berkhoff agora já foi relançado novamente. Berkhoff é um clássico, já foi relançado com a capa nova de novo, é um clássico. Mas é uma linguagem muito técnica, se você não quiser se perturbar com isso, está aqui, além do Wayne Grudem, está aqui um resumo de teologia sistemática maravilhosa. Um preçozinho bem acessível. Entendeu? É um dos que eu tenho buscado subsídio para essa série aí, é um dos. Mas se você disser, não, mas eu quero ir além, pode ir para o Wayne Grudem, John Frame também. John Frame tem uma teologia sistemática, 2 volumes, uma linguagem muito boa também. Muito boa. E aí está aí o Espírito Santo, o aplicador da obra da redenção. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Pois esse texto nos diz muito sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Às vezes, é dito por aí, equivocadamente, que os presbiterianos não acreditam no Espírito Santo. Isso é mentira. Na ação do Espírito. É claro e evidente que às vezes alguns presbiterianos acabam dando essa margem mesmo, né? De tanta geleira. Às vezes alguns colegas presbiterianos até brincam, né? Se orgulham de que... Eu vejo até memes às vezes no Facebook, eu não dou risada. Aí pega até um pastor que para mim é referência, está lá, um presbiteriano cultuando. Ou assim. Aí bota o outro irmãozinho da outra tradição cantando. Eu não gosto, sabe por quê? Esse presbiterianismo aí é equivocado. Pode ler a história dos presbiterianos, pais puritanos, nunca cantaram assim. E a pessoa que eles pegam até, que é pastores de referência para nós, eles não cantam assim também não. Então, às vezes, alguns presbiterianos, alguns reformados, acabam passando a imagem que parece até que nós não cremos na pessoa do Espírito Santo. Ora, nós é que cremos mesmo. Nós é que cremos mesmo na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Capítulo 12. Se eu citei o 2, me perdoe. É o capítulo 12, versículo 3.
capítulo 12, o versículo 3. Isso, obrigado, queridos. Observe esse texto comigo aí. Observe, queridos. Vamos ler junto esse texto? Por isso eu vos faço o quê? Que ninguém que fale. Gente, que maravilha. Olha, por isso eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. Perceberam o que é que Paulo está dizendo aí? Não. Se alguém diz que está falando pelo Espírito Santo, esse alguém jamais vai amaldiçoar Jesus. Anátema a Jesus. Gente, você sabe o que é que Paulo está dizendo aí? Paulo está dizendo o seguinte: olha, se alguém diz ter o Espírito Santo, esse alguém não vai ser encontrado fazendo coisas que são contrárias ao que Jesus disse e fez. É isso que ele está dizendo. Só que Paulo aí resume dizendo: não vai amaldiçoar Jesus, não vai execrar Jesus. Mas você pode fazer uma aplicação estendida. Agora ele continua. O que é que ele diz aí, gente? Por outro lado, o que é que diz o texto? Ninguém pode dizer. Não pode. Aí, meu irmão, Deus dá um tapa no nosso orgulho se ele tentar se levantar. Você só disse um dia, Senhor Jesus, verdadeiramente, porque o soberano Espírito Santo fez isso. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vejam a importância da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Daí você vai estendendo, Beatriz, Lúcia, Alexia. A igreja só existe porque o Espírito Santo, como aplicador da redenção, continua trazendo a igreja à existência. Isso é muito importante. Voltemos para o slide. Vejam aí. O Espírito Santo, o aplicador da obra da redenção. Se você ler a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo, esses 3 documentos são encontrados aqui nesse livrinho de bolso. São manuais de doutrinas das igrejas reformadas, elaborados com base na Escritura. É tão maravilhoso que após cada sentença tem lá a referência bíblica. Após cada sentença, a referência bíblica. E vocês vão perceber, eles afirmando que a redenção que Cristo consumou no Calvário, ela é aplicada na vida do crente pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que aplica a redenção consumada. Por isso que, quando nós estudamos teologia sistemática, essa linguagem é usada. Redenção consumada, o que Cristo fez. Redenção aplicada, o que o Espírito Santo fez e continua fazendo. Redenção consumada, redenção aplicada. Redenção consumada, Mauro, o que Cristo fez. Nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu às alturas e no futuro voltará. Redenção aplicada, o Espírito Santo aplica a redenção que Cristo consumou. Por isso Paulo diz, ninguém vai dizer Senhor Jesus, verdadeiramente, se não for por obra do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. E esse manual aqui, ó. Gente, isso aqui é uma riqueza, Luz e Luz. Nós vamos adquirir como colégio pastoral, logo, um novo pedido aí na hora certa para dar para os novos membros da igreja, aqueles que estão recém-chegados, estão ainda na classe de catecúmenos, na classe de novos membros. A gente pode até fazer uma parceria, é baratinho, é só o preço de custo, R$5, R$6,
não é? A gente dá uma saidinha por aí, come uma pizza, é 30, 40 conto. R$ 5. É só para o repasse mesmo, né? Não é verdade? Então a gente vai ver aí com o nosso conselho aí, o nosso querido tesoureiro, para a gente pedir. Aí você pergunta, mas é só isso aqui que existe da fé reformada? Não. Se você quiser recorrer a outros manuais de doutrina da Igreja Reformada, você vai encontrar esse nomezinho aí, ó, Confissão Belga, uma riqueza. Catecismo de Heidelberg, uma outra riqueza. E os Cânones de Dort, uma outra riqueza. Manuais de doutrina. Recebe esses nomes porque é assim que eles faziam. Eles davam o nome da cidade onde era feito o documento. Então vejam, Confissão de Fé de Westminster. Por quê? Esse manual de doutrina foi elaborado lá na abadia de Westminster, que fica em Londres. O presbítero Manuel e Neumann visitaram recentemente a abadia de Westminster, né? Está lá até hoje. Foi feito lá, por isso que eles colocaram o nome no documento de Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior de Westminster. Aí você vai para a Confissão Belga, Países Baixos, não é? Que hoje é a atual Bélgica. Catecismo de Heidelberg, uma cidade ali também alemã, mas também próximo ali dos Países Baixos. Cânones de Dort, uma cidade também holandesa. Mas todos esses materiais são manuais de doutrina. Se você não quiser usar o nome, se chama os manuais de doutrina das igrejas reformadas. Pronto. Mas o que mais importa para nós é que todos eles foram elaborados com base na palavra do Senhor. Todos eles foram elaborados com base na palavra do Senhor. Isso é que é gostoso. Vive. Alguém aqui, com exceção dos presbíteros e diáconos, poderiam dizer quantos anos levaram para elaborar? Gente, aqui é o de bolso, mas você tem ele hoje em tamanho normal, você tem hoje ele digital, você tem ele hoje comentado, você tem a Confissão de Fé de Westminster comentada, eu tenho o privilégio de usufruir, você tem o Catecismo Maior comentado, você tem o Breve Catecismo comentado. Isso é uma maravilha. Então, olha, queridos, valorizemos essas dádivas. Quantos anos eles levaram para elaborar esse material? Primeiro vou dar a pista apenas do século XVII. Lá na Inglaterra. Agora, não precisa ser preciso, não. Eu acho de ser preciso, não. Basta usar a expressão aproximada. A Escritura Sagrada, você vai ver que lá tem datas aproximadas, viu? Às vezes o escritor arredondava. Aí alguns acham, houve contradição. Não há contradição, não. Fazia parte da convenção de data da época, a convenção linguística da época. Eles arredondavam datas. Aí por isso que hoje os ateus querem dizer que a Bíblia tem contradição. Não tem, não. Eles que não conhecem a convenção linguística dos hebreus. Quantos anos? Mônica está doida para falar, ó. Tá. Mas lembra não, Mônica? Quantos anos, aproximadamente? Pode chutar. É reunião de doutrina aqui, é para isso mesmo. Isaac, está vendo? É importante como uma igreja de tradição reformada. Porque eles suaram para fazer isso aqui, queridos. Você sabe o que é você abrir a Bíblia em grego, em hebraico? Os melhores teólogos da época, leram a Bíblia em hebraico, em grego e em inglês, para elaborar um manual de doutrina com base na Escritura. Aproximadamente 6 anos. Isso. Aproximadamente 6 anos. 5 anos e alguns dias. Os 4 documentos, porque tem um 4º documento que o pessoal não cita. Aliás, 5 documentos, mas que a igreja não usa no Brasil. O Diretório do Culto de Westminster, eu tenho esse material, os presbíteros sabem. O Diretório de Culto de Westminster, eu tenho esse material à parte. Foi traduzido para o Brasil. Como deve ser um culto? Eles chamam de Diretório de Culto de Westminster. Pouco se fala, né? E também a forma de governo. Eles também elaboraram. Mas não foi traduzido para o Brasil, não. O mais conhecido são esses 3. 5 anos
6 meses e 22 dias. 5 anos, 6 meses e 22 dias. Eu vou repetir, Marcelo, olha só. 5 anos, 6 meses e 22 dias. Então eles não estavam lá, eles não estavam, não foi elaborado assim da noite para o dia, não. Agora isso estudando, debatendo num plenário. Preste bem atenção, nas atas, eu vou passar para você. Nas atas da Assembleia, a gente já tem alguns colegas traduzindo, está lá registrado. Antes de começar uma sessão, antes de começar o debate de algum assunto, quantas horas, eu não estou falando do culto público, querido, estou falando de uma reunião plenária. Quantas horas um pastor passava, quantas horas não, quanto tempo o moderador pedia um pastor para orar por aquele assunto que iriam agora tratar na Bíblia? Quem é que arrisca dizer? E o pastor ficava ali orando de pé e os outros amém. Quanto tempo mais ou menos aqui? Chute. 1, 2 horas, meu amigo. Preste bem atenção. Ó Senhor, faça-nos entender a Tua palavra. Ó Senhor, faça-nos enxergar. Gente, um pastor orar 1 hora antes de começar o assunto, antes de começar o debate sobre aquele assunto. Hoje em dia a gente ora 30 segundos já pedindo para terminar. Calma, ninguém vai orar aqui 1 hora num culto, que aí também não é. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ali era uma reunião plenária. Mas eu trago isso até para a nossa reunião de concílios, guerreiro. É de lá. Então vamos lá. Ó, Mônica, por favor, antes de continuar, por favor. Prontinho. Que te ajuda a entender a Bíblia. É um material que está submisso à Bíblia. Isso. E é por isso que os falsos mestres chegam e enganam. As ideologias chegam e entram. Porque encontram uma igreja sem filtro doutrinário. O jovem vai para a universidade, são engolidos, porque vai sem filtro. Não, olha, por favor, eu espero que ninguém aqui ouse fazer coro com isso. Esse negócio de doutrina, faça isso não em nome de Cristo, porque dizer isso é dizer, não estou nem aí para o Pai, não estou nem aí para o Filho, não estou nem aí para o Espírito Santo. Porque a doutrina é a identidade. É quem Deus diz quem Ele é e como Ele quer ser adorado. Então, se eu digo, esse negócio de doutrina, meu amigo, Cristo se importou com isso. Quem diz o povo ser o filho do homem? Identidade, doutrina. Senhor, uns dizem, outros. E vós, quem dizeis que eu sou? Mateus 16 está lá. Aí levanta o representante do colégio apostólico, como sempre impetuoso. Tu és o identidade. Isso é doutrina. Agora, claro, ortodoxia morta não queremos não. Então, sobre o Espírito Santo, observe aí, primeira verdade. Ele é verdadeiro Deus em todos os seus, os mesmos atributos do Pai, os mesmos atributos do Filho, o Espírito Santo tem os mesmos atributos. Por isso que, quando o Senhor Jesus estabelece a grande comissão, lá na frente ele diz, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja,
o mesmo status divino. O mesmo status divinal do Espírito Santo, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então, os mesmos atributos incomunicáveis que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo tem. Os mesmos atributos comunicáveis que o Espírito Santo tem, que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo tem. E dentro dos atributos comunicáveis, que são aquelas qualidades que Deus, ao criar o homem, compartilhou com o homem, ainda que limitadamente, ainda tem aquelas subdivisões tripla. Lembram? Atributos intelectuais. Segundo, atributos morais. E terceiro, atributo de soberania. O Espírito Santo de Deus tem. Ora, quando em Atos 5, chega Ananias com uma oferta, resultado da venda de um terreno, e deposita aos pés dos apóstolos, a igreja da nova administração da Aliança da Graça, ela estava em processo de organização. Por isso que era depositado aos pés dos apóstolos. Aquele momento ainda não tinha ainda os diáconos, estava no processo da nova administração da Aliança da Graça. O que aconteceu com Ananias? Após depositar aquela oferta, Pedro fez uma pergunta: vendeste por quanto o terreno? Foi por esse preço? Foi, Pedro. Pedro não estava preocupado com o valor do terreno, porque lá no texto ele vai dizer, era teu. O problema foi o pecado. Ele vendeu o terreno, por exemplo, por 1 milhão, e disse que vendeu por 500 e levou os 500 mil lá. Ele podia ter dado só 100 mil de oferta. Pedro, eu vendi por 1.000 e está aqui 100. O problema é que ele disse que ele vendeu por 1 milhão e disse que vendeu por 500 para receber da parte de Pedro status. Aí Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Você não mentiu a homens, você mentiu a quem? A Deus. Ao Espírito Santo de Deus, Atos capítulo 5. Então, os mesmos atributos. O Espírito Santo de Deus é Deus. Por isso que eu recomendo esse livro, se você não quiser se assustar com as outras teologias temáticas, compre esse livro. Ou você pode comprar também o Manual Básico de Doutrina do Wayne Grudem, muito bom também, ou o de Berkhoff, é simples, mas esse é mais atualizado ainda do que esses dois. Segunda verdade sobre o Espírito Santo, ele é o que, gente? Ele é o Consolador prometido, procedente do Pai. Já ouviram a linguagem processão eterna? Pois é. O que é a processão eterna? É que de eternidade a eternidade, a relação entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, ela é eterna. O Filho existe eternamente como Filho, sendo também Deus. Nós chamamos de processão eterna. O que é isso, processão divinal e eterna? É a relação que as pessoas da Trindade têm entre elas. O Pai sempre teve a relação de Pai. Ele é o Pai. Não é um papel não, viu gente? Isso é modalismo. Modalismo é heresia. É Pai. Não, cuidado com essa linguagem. Não, é porque Deus fez o papel de pai no Antigo Testamento, o papel do... Não é papel não, é uma pessoa. Há um só Deus, existem 3 pessoas distintas em Deus, porém inseparáveis. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, aí olha, e o Consolador prometido procede do Pai,
e do Filho. Em que sentido? No sentido de que de eternidade a eternidade é essa relação que tem o Pai com o Filho e o Espírito Santo com o Pai e com o Filho. Isso. Então, assim, cuidado, viu? Agora, você lembra de algum texto escriturístico aí sobre isso? É o Consolador prometido procedente do Pai e do Filho. Tem um evangelista, um dos evangelhos, ou melhor, uma das versões do evangelho. Ali é um álbum de fotos de Cristo, de Deus. E esses álbuns se complementam. E um desses álbuns de fotos de Cristo usa essa linguagem com muita propriedade. Qual é o livro, o evangelho? João 14, João 15, João 16. Vamos encontrar Cristo dizendo: eu enviarei o outro Consolador, da parte do Pai. Vamos abrir a Bíblia, João 14. Ficar só citando assim, não, porque com o tempo nós vamos fragmentando a palavra de Deus, não é? Paráfrase é boa, mas não é a substituição da palavra, não. A paráfrase é boa para você ensinar a questão da didática, mas nunca como substituição da palavra em si. A palavra ela elucida, ela esclarece, mas não pode ficar só com a paráfrase, não. João 14, vamos lá, queridos? Eu vou abrir aqui na minha Bíblia impressa, que é melhor. Depois você vai ler em casa João 15, 16, mas João 14 já basta. O Senhor Jesus ainda está no estado de humilhação. É justamente para realizando a redenção consumada. Estado de humilhação. E nesse estado de humilhação, ele faz essa promessa aqui, ela é encontrada em João 14. Deixa eu só adiantar aqui para o versículo. Versículo 16. João 14, versículo 16. Ele já está no processo de despedida dos seus discípulos. Uma despedida da sua presença física. O que é que diz aí? Vamos lá. E eu rogarei ao Pai. Ó, Pai. Gente, é gostoso demais isso, Elaine. Pai, Aldino, quando tiver um coração, apenas chame. Pai. Ele tem momentos na vida que Deus não quer verborragia, não. Ele quer só o que você expresse apenas em uma palavra. Pai, eu só tenho a dizer hoje para ti. Pai. O que é verborragia? Você sabe disso. É quando a gente achar que Deus vai nos atender pelo simples fato de citarmos 1000 palavras bonitas para Ele. Há um momento na vida que Ele só quer que você diga: Pai, me ajuda. Pai, me socorra. Aqui e acolá, eu gosto de fazer essa prática. Eu falo: meu amigo, me segura. Meu amigo perfeito. Gente, é muito gostoso. A sua mão começa a ser reabastecida. E aí eu uso a imaginação de forma santa. Não foi o diabo que te deu imaginação, não. A faculdade da imaginação foi Deus que te deu. Agora nós é que usamos muitas vezes para pecar. E aí quando eu falo, sim, meu amigo, aí eu começo a pensar em alguns textos, por exemplo, João, o Apocalipse. Apocalipse, Samira. Diz o texto, depois que João o contemplou, agora no estado de exaltação, Maico, João fez o que, Lúcio? Diz o texto que ele caiu como morto ali. Mas aí o texto seguinte, Diácono Júnior, diz o texto lá, Juan, quem apareceu e colocou a mão direita sobre os ombros de João? Quem foi? Quem foi que colocou a mão direita no ombro de João e disse: João, não temas, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. E aí, adiantando, eu estive morto, mas eis que estou vivo.
e tenho as chaves da morte e do... Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu digo meu amigo, aí a minha imaginação vem de... Eu faço isso mesmo. É como se... Aí eu me imagino ali, ele com a mão aqui dizendo: não temas, Luiz Ronilson, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu de fato morri por você, mas eis que eu estou vivo e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ah, meu irmão, aí daqui a pouco eu estou ao que está sentado lá na cozinha, no trono, e já de varrendo lá a casa, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra. Doutrina é para isso, meu irmão. A doutrina deve desembocar em doxologia. Continua, pastor Abraão, vai. Pelo século dos séculos. E o refrão? Poderoso. Me ajuda aí, presbítero Humberto. É lá, embora. Vai, Nanda. Joelso. Minha alma anseia. Então, quando a sua alma estiver angustiada, fale: meu amigo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu amigo, eu preciso de ti. E isso é obra de quem, gente? Do Espírito Santo de Deus. Ele é o outro Consolador, Paracaléu, Paracletos, aquele que se coloca ao lado para ajudar. O advogado, aquele que se coloca ao lado, aquele que diz: eu estou com você, eu estou do teu lado. Sabe aquele treinador que o seu atleta está ali correndo e você percebe que ele está do lado ali? Já viram isso? Numa maratona? Ele está dizendo: vai, está chegando, vai. O Espírito Santo, muito além do que isso, ele está lado a lado, ele está com a mão segurando. Vamos, porque ele, Jesus, venceu. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha aí, Sônia. Está em Jesus Cristo. E diz o texto: convosco, estará para sempre convosco. Então vamos parar hoje aqui. Que o Senhor nos abençoe. Já são 9h15, 21h15. Não precisa correr. Só quero que você grave uma coisa: teologia deve desembocar em doxologia. O que é doxologia? Resumindo, ato de adoração. Doutrina deve levar você a adorar. Se ao estudar doutrina você não é empurrado para a adoração, então você está pecando, porque está pisando em terra santa. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.